Madre Teresa de Calcutá foi canonizada pelo Papa Francisco ontem no Vaticano e agora ela é a Santa Teresa de Calcutá. Ela fez milagres e um deles foi na Baixada Santista. Para falar um pouco mais sobre o assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o Padre Cláudio Scherer, da Paróquia Imaculado Coração de Maria. Bom dia, Padre, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Bom dia para todos que nos escutam, nos veem agora. Obrigada pela sua presença aqui no VTV da gente, num dia de muita alegria, realmente. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse processo de canonização. Então, a ideia de santo, a igreja diz assim, olha, nós temos certeza que essa pessoa já está no céu diante de Deus. Santo é aquele que já está vendo a Deus. As outras pessoas a gente não sabe se ainda chegaram até o céu, estão a caminho ainda, né? Então, santo é aquele que já está junto de Deus. Então, é um processo muito rigoroso que o Vaticano faz, pede alguns milagres, e tem que ser comprovado esses milagres, né? O que seria isto, né? No caso dela, especificamente. No caso dela, nós temos um acontecimento aqui no Hospital São Lucas, né? de um engenheiro, que ele teve alguns abscessos, né, no cérebro, 8, e milagrosamente, né, a ciência não conseguiu explicar como aquilo regrediu espontaneamente, rapidamente, e não retornou. Não é? Então, os médicos que atenderam, os neurocirurgiões, outros médicos que estavam em volta, eles não conseguem dar uma explicação. Então, a igreja mandou uma comissão aqui para a Baixada Santista, né, de algum cardeal, alguns teólogos também que vieram, peritos, médicos também, e eles analisaram as provas, tem que ter os exames antes e depois, né? Tem que ser tudo muito comprovado. Isso é levado para o Vaticano e lá também se pede, dentro dessa comissão dos santos, que médicos que creem e médicos que não creem, ateus, digam, olha, o que aconteceu aqui? E eles têm que dizer, olha, nós não conseguimos explicar, ou pelo menos a ciência até esse momento não consegue explicar o que aconteceu aqui. Então, isso que se procura numa prova de um milagre para canonizar algum santo, um homem ou uma mulher. Porque aí fica comprovado, né? Exatamente. Inclusive, esses médicos que o senhor está falando estavam no Vaticano ontem também, né? Parece que eles participaram também. Estavam. E o neurocirurgião principal, ele não acredita. Eu conversei com ele, ele não tem fé. Né? Tanto ele que ele acha fala... que foi o quê, então? Ele fala, eu acredito na medicina, ele fala. De alguma forma, muito interessante, né? Mas ele não consegue explicar. Ele fala assim, mas também não acredita que é algo divino. Então é muito legal, acho que isso dá mais veracidade. Sim. Né? Porque se fosse alguém que legislasse em causa própria, não teria tanta validade assim. Mas é muito legal conversar com ele. Dela aí na tela. E eu queria que você explicasse como é que é o ato de canonização, como é que foi ontem? Então, aí se recebe, né, o Papa, depois de todas essas provas, recebe, tem uma missa que é marcada, e ele tem uma fórmula, o Papa, que ele diz, muito simples a fórmula, né, que ele fala, então, que ele inscreve esta pessoa no rol dos santos da Igreja Católica. E a Igreja não tem muitos santos, em 2000 anos não são tantos os santos assim que a Igreja tem. Mas o que a igreja quer com isso também, Vanessa? A igreja quer dizer o seguinte, olha, você também pode ser uma pessoa boa, você também pode cuidar dos mais simples, dos mais pobres, você tem que fazer caridade, você tem que procurar vencer seu egoísmo, vencer a sua ganância. Quer dizer, a imagem do santo é esta imagem que nos ajuda na nossa caminhada a nós sermos pessoas boas neste mundo, né? Se todo mundo fosse santo, em santos, acho que a cidade não estaria tão ruim assim. Não teríamos tanta pobreza, tanta miséria, tanta dificuldade. Então o santo, ele nos ajuda a gente a ser uma pessoa boa também. Quer dizer, se ele conseguiu, eu consigo também. A gente está falando de fazer o bem, mas no caso de Madre Teresa de Calcutá, ela fez o bem durante toda a vida dela e recebeu muitas críticas mesmo assim. Olha, isso é uma coisa interessante, Vanessa. É impressionante. Tem muita gente, se você pegar na internet, você acha alguns documentários, tem um jornalista britânico que ele fala, até o documentário se chama O Anjo do Inferno, é bem legal o documentário, mas são pessoas críticas, né? É curioso, quando você faz o bem, quando você vai atrás dessas pessoas, sempre você vai encontrar. Uma das críticas é que dizem que ela santificava a pobreza, que ela não dava um tratamento digno para os doentes, que talvez tivessem já caminhos ou meios para resolver o problema daquelas pessoas, ela não conseguia. Olha, olhando assim de longe, a gente não sabe o que dizer. Né? Como é a vida em Calcutá, como era aquela situação. Talvez sim, talvez não. Mas estes dias eu estive com as irmãs, no começo eu estive com as irmãs de Madre Teresa, que tem uma casa aqui na Zona Noroeste, ali perto das Palafitas, e elas cuidam de senhoras, né, abandonadas, elas estão ali com umas 12, 14, 15 senhoras abandonadas que elas cuidam, e elas começaram a trazer aquelas crianças das palafitas ali também. Olha, né? Só, isso é cuidando bem, dessas crianças. Né? Daí eu perguntei assim para a irmã, falei assim, mas irmã, mas o que vocês estão fazendo com elas aqui? Não tem ninguém, não tem um monitor. Ela falou assim, padre, nós não temos ninguém que nos ajude. Ela falou assim, mas de qualquer modo, é melhor que elas venham e fiquem aqui conosco do que sejam na rua, ou o pessoal do tráfico, ou fazendo alguma coisa que não preste. Então, claro, quem vê de fora é fácil criticar, né? Agora, lidar com a pobreza... Ninguém sabe as dificuldades que ela passou também para conseguir fazer miséria, o bem, né? Exatamente, né? Às vezes você também, se você só encontrar um abrigo para você poder morrer em paz,
já é muita coisa. Uma coisa a Madre Teresa falava, né? Ela queria ser esta última esperança para a pessoa, esse último olhar de bondade aqui na Terra. E ela tem uma frase que eu gosto muito, que eu repito muito para mim mesmo, né? Nunca permita que ninguém venha até você e vá embora sem ser mais contente e mais feliz, não é? Então você pensa, quando as pessoas vêm até você, e às vezes você com a sua cara amarga, com a sua cara azeda, ou com o seu mau humor, as pessoas voltam falando assim, nossa, mas aquele padre, aquela repórter, aquela jornalista, aquele câmera, nossa, como nos tratam mal. Ou de repente, quando você oferece esse sorriso, as pessoas dizem, nossa, aquela pessoa me encheu de luz, aquela pessoa me fez bem. E às vezes só um sorriso já ajuda, só um né? sorriso. E era o que Madre Teresa sabia fazer como ninguém. E como santa, não vai utilizar mais o Madre, é Santa Teresa de Calcutá. Assim que ficou. O Papa ontem disse na missa que será muito difícil chamá-la de santa, que a gente vai continuar chamando ela de Madre Teresa de Calcutá. Né? É difícil, pelo porque costume. Madre é mãe. Sim, né? também já é, né? A mãe, né? Então a mãe que cuida. E é curioso, ver estas irmãs, é uma espanhola que tem aqui na Zona Noroeste, acho que 2 ou 3 africanas. São mulheres muito simples. Você pensa, as mulheres deixaram tudo para cuidar dessas pessoas que ninguém quer. É a escola que ela fez, né? Exatamente, pessoas que ninguém quer, pessoas que nós santistas não queremos, pessoas que as famílias não quiseram, que o poder público não quer. E elas recolhem e dizem, bom, vamos dar aqui um tratamento digno, dentro da nossa pobreza também. Agora, é interessante, houve uma crítica também com relação aos milhões que ela recebeu. Experimente visitar a casa destas irmãs na Zona Noroeste. Elas não têm nada, Vanessa. Nada, nada, nada. É tudo muito frugal, tudo muito simples, né? Não é? Então, não é nada em benefício próprio. Sim. Não é? Tá bom, padre. Só para encerrar rapidamente, tem uma programação especial, já que hoje é o dia dela, né? Tem uma programação especial? Na Paróquia Sagrada Família, onde as irmãs estão, teremos uma missa hoje às 19 horas. Corrija-me se eu estiver errado, mas acho que é às 19 horas. E no dia 17 nós teremos uma missa na Catedral, que é a missa festiva, né? Já que o milagre aconteceu aqui. Aliás, é o segundo milagre que acontece aqui, hein? Sim. Tem a da Baquita também. Santos é uma terra de fazer santos, hein? Uma terra milagrosa. Exatamente. Obrigada pela sua presença, padre. Muito obrigada. Muito agradeço.